Boa noite a todos. Eu me chamo Rossana, mas sou carinhosamente chamada por Sana, né? O que me agrada muito, porque é a forma como eu sou chamada desde criança, né? Então isso me traz uma familiaridade muito grande. E com muita alegria eu sei que a minha mãe está aqui junto, né? Então eu sou filha da Dora Laidens e sou filha do Jorge Pena. E atuo há 24 anos, né, com inglês, e 13 anos em escola regular e cursinho junto, né? Porque eu tenho uma escola de inglês e atuo também na escola regular. E eu tô, assim, com tanta alegria, uma alegria que tá me transbordando de uma maneira, assim, que é uma honra muito grande estar aqui com a minha querida professora Ellen, a qual eu aprendi a amar desde o primeiro dia e esse amor foi crescendo cada vez mais. Meu coração não cabe tanta gratidão, aliás, cabe, né? Mas eu não consigo descrever tanta gratidão que eu tenho por você. Obrigada, minha querida. E o seu curso veio para mim de uma maneira que eu não imaginava o que era pedagogia sistêmica, eu não tinha ideia o que era pedagogia sistêmica. E a minha mãe, Dora Laidens, que já tem o Instituto Fluir da Vida, que já é consteladora, disse: esse curso é para você, eu gostaria muito que você fizesse. E eu falei: mãe, mas eu não sei nem do que se trata. Faça, é para você. E eu entrei no curso assim, vum, sem ter ideia do que era, nem do que eu buscava, nem do que o curso iria me oferecer. Agora eu tinha... Oi? Agora eu estou compreendendo no início as suas perguntas. Claro, eu não tinha... Eu vou tirar o fone aqui porque eu estou ouvindo a minha própria voz. Só um instantinho. Ver se melhora. Agora vai melhorar. Melhorou para vocês? Isso, melhorou. E então eu não tinha nenhuma ideia do que era o curso. Qual não foi a minha surpresa já na primeira aula, um transbordar até os meus professores, né? Que é esse movimento que a gente fez na nossa primeira aula. E aí eu começo, então, realmente com esse grande ponto de interrogação, o qual tu me disse aqui que eu tinha e que eu não tenho mais, né? Porque não tenho mais. Lindo. Eu lembro direitinho, assim, você era uma aluna no início que fazia as perguntas muito incisivas, assim, no sentido que você estava desconfiada. A sensação era: será que é assim mesmo? Será que é possível? Será que acontece desse jeito? A sensação era como se você estivesse confiada. E eu amo todos os alunos que chegam e ficam nessa sensação. Por quê? Porque eles avançam muito rápido. Quando eles viram a chavinha, acabou. É muito lindo isso. E você foi essa aluna, né? Eu fui essa aluna, ainda mais com você falando, né? Então eu sei hoje que eu fui essa aluna com muita alegria, né? Porque hoje eu também me aceito como aluna, né? Hoje eu consigo ver o tipo de aluna que eu fui, o tipo de aluna que eu sou, né? Que faz parte também da professora que eu sou hoje, né? E sem que a gente pudesse, sem que eu olhasse para a aluna que eu fui, né? E para a aluna que eu sou, eu não poderia me conectar com a professora e com a educadora que eu sou hoje. E isso tudo aconteceu dentro do seu curso, né? Essa virada de chave, não só da aluna, né? Da minha história, né? De todo o meu andar até aqui, que reflete no que eu hoje faço, né? Dentro da educação, mas não só na educação, né? Em todas as áreas da minha vida. E é lindo isso, né, Sani? Você perceber que você foi para um curso achando que você ia ter só um olhar específico para a profissão e de repente ele abre vários leques, né? Porque você já está, na verdade, lá você já estava pronta. Acho que sua mãe, na verdade, ela já sabia que tinha sintonia com você, que você ia se encantar, né? Porque quando ela te fala faz,
Ela já estava nesse movimento para trazer você para esse olhar que é tão revelador, né? Que é tão amoroso e que nos traz isso que você falou, tanta alegria, né? Como foi que você viveu e vivenciou esse processo? Quando você foi recebendo todo esse movimento e você estava na escola, como que você via tudo? Você conseguia já ir experimentando? Você foi devagar? Como que foi isso? A gente estava com muitas aulas online, né, vivendo esse momento da pandemia, né, então eu não estava na sala de aula com os meus alunos, né. Na verdade, eu pensava que eu não estava na sala de aula com os meus alunos. Então, como o curso começou e eu fui passo a passo, a cada aula, entrando um pouco mais a fundo em mim mesma, né, na Rossana, eu percebi que eu estava, assim, na minha sala de aula online e que eu poderia fazer todos os movimentos dentro da minha sala de aula online. Então, aquilo que antes parecia super pesado, aos poucos começou a ganhar leveza, né? Porque eu comecei a ficar mais leve. Então, eu comecei a entrar também com a minha nova visão, com a visão que eu estava recebendo, que é a visão de pedagogia sistêmica. Então, eu comecei passo a passo, algumas coisas que eu via assim, aqui eu consigo experimentar nessa aula online. Então, eu vou experimentar. E os resultados vinham no mesmo momento. Se não vinham no mesmo momento, vinham no dia seguinte, né? Então, cada vez que vinha a sua frase no meu ouvido, experimentem, porque essa é a frase da professora Ellen para nós, né? Quem ainda não teve a oportunidade de estar no curso, experimenta. E nós somos incentivados a experimentar, a sentir em nosso coração o momento certo, né? E quando nós estamos prontos, a gente vai ter essa coragem, né? Ela brota junto, porque o processo ele é tão significativo, ele é tão forte, a nossa força ela é construída de tal maneira que nós nos sentimos prontos, porque nossas costas ficam tão quentes, né, professor? Que aí a gente consegue. Então eu comecei a experimentar devagarinho, né? A primeira experimentação que eu fiz foi colocar na ordem de idade as minhas turmas online. Comecei com poucos grupos, com grupos pequenos, alunos de 5, 6 alunos em uma turma. E aí os resultados começaram a aparecer. E aí eu quero só colocar uma questão aqui, antes de te falar, de pedir para você contar o primeiro caso que você contou para todos nós. Porque você chegou na alegria na aula, né? E a gente tinha uma aula que era online, mas parecia que a gente estava presente, né? Presencial, era muito incrível. E ela chegou numa alegria desse dia, contando o caso, que deu certo, que dá certo, né? Ela estava transbordando. E uma coisa que ela colocou, né, de todo esse processo, é justamente isso. A Sana conseguiu mostrar aí claramente o que é mover-se dentro de uma formação, dessa formação que eu entrego, que é você viver cada fase trazendo um pouquinho daquilo que vai te conduzir a desenvolver a postura. E uma coisa importante para quem está na escola ou em qualquer profissão, não adianta a gente trazer 1001 teorias e encher de teoria, estudar, ler, se eu não olho para mim. Se eu não me movimento, primeiro eu, como é que eu estou, né? Como que eu me sinto? O grande número de professores hoje estão adoecidos, né, dentro da escola, porque eles estão olhando para o externo e fazendo o melhor deles e estudando para entregar alguma novidade para o aluno, mas ele não está olhando para ele. E sem olhar para mim primeiro, eu não consigo desenvolver essa postura, né? Eu vou me percebendo e vou ampliando a minha percepção, e assim eu consigo experimentar com muita leveza e conseguir perceber o que eu posso fazer a partir disso, ou o que eu preciso de repente dar um passo atrás, né? Então conta pra gente aquele caso do menino da câmera ligada, que você chegou lá e ele estava com a câmera desligada e você estava transbordando, contando isso naquele dia. Deu certo! Eles fizeram um coraçãozinho para mim! Como foi isso? Conta aí.
conto com prazer, né? Porque foi a minha primeira experiência mesmo, né? Eu tenho alguns alunos até entrando aqui na live, tô vendo os nomezinhos deles subindo aqui, tá? Alunos? Bom, feliz. Já entraram 2 aqui agora na live. Olha, eu vou falar para todos os alunos da Sana que tá entrando aqui na live que eu sou a professora dela, apaixonada por ela, viu? Que ela é uma excelente professora. Que coisa linda, minha gratidão. Mas só para fazer abrir até para eu entrar nesse movimento, né, para falar dessa experiência, professora, que a gente tem muito isso. Eu tinha também, quando eu entrei na sua formação online, acho que é isso que também me ajudou a virar essa chave. Porque a gente entra numa formação online e nós não acreditamos tudo que a gente vai experienciar numa aula online, que é como se fosse presencial. Nós não tivemos, assim, nenhum momento, mas essa aula está online, a gente não pode fazer isso. Não, nós vivemos tudo, tanto a nossa relação com os nossos colegas, amigos, que nós vamos levar para a vida inteira, e tudo online, né? A energia, o campo era tão forte, tão vibrante, que acho que é isso que também me trouxe essa questão de que se eu estou nessa sala de aula online e tudo isso está acontecendo, como que eu estou achando que eu não estou numa sala de aula com os meus alunos aqui no computador? Eu também preciso fazer esse movimento. A mesma coisa. E aí, então, nessa primeira aula, eu entrei substituindo um professor, que já estava com ele já há uns 2 anos, né? E aí eu perguntei, mas eles não abrem a câmera mesmo na aula online? Não abrem, adolescente é assim mesmo, não tem jeito de abrir. Aí eu comecei, então, essa aula, fazendo o curso, né, junto, e experimentei, então, colocá-los na ordem de idade, né? Foi a primeira coisa que eu fiz. Então, hoje a gente vai organizar a aula do mais velho para o mais novo, a partir de todas as perguntas que eu vou fazer para vocês, em todos os movimentos que vão acontecer aqui durante a aula, vai ser dessa maneira que eu vou conduzir com vocês. E nesse primeiro movimento que eu fiz, só de eu colocar eles em ordem, o mais velho já ligou a câmera. E eu pulei, né? E não podia pular, né? Porque eu também tinha que segurar ali aquele movimento, assim, tô muito feliz, é isso mesmo que tá acontecendo, isso que é mágica. Aí, a gente não pode dizer que é mágica, mas é como se fosse, né? Dá aquela sensação. O negócio tá funcionando mesmo. O segundo já ligou a câmera, o terceiro ficou um pouco assim, eu não vou ligar a câmera, porque a minha câmera tá estragada. E aí o mais velho já disse, eu sei que a tua câmera não tá estragada. A professora está aqui, pode ligar a câmera, porque aí o mais velho já recebeu aquele poder todo do mais velho, e aí ele começou a movimentar, só um pouquinho, eu preciso. Né, eu imagino que dentro do universo dele, ele começou, eu preciso movimentar isso aí também. E no que ele acionou o outro, dizendo, eu sei que a sua câmera não está estragada, por favor, vamos ligar a câmera, a professora está aqui pedindo para a gente já esse movimento faz tempo, já ligou a câmera, até o mais novo ligou a câmera, e aí a aula era pelo Skype, e o Skype tem um coraçãozinho, assim, que eles mandam, eles começaram a colocar o coração deles na tela para mim. Eu perguntava, por que vocês estão fazendo isso? E eles falavam, não sei, a gente está sentindo um amor tão bom nessa aula que eu não sei, a gente só quer te mandar o coração, cada um na sua casa. E começou esse movimento que eu tenho até hoje, né? A gente já está fazendo 1 ano, eu dei aula para eles ainda ontem à tarde, e o movimento segue o mesmo, o movimento de amor. Quando nós encerramos a aula no grupo do WhatsApp, né? O mais velho já disse, e na próxima aula eu quero todo mundo com a câmera ligada, vocês não vão esperar nem a professora pedir, tá? Eu disse, olha só que é isso, né? Funciona. Que incrível, porque o que acontece, né? Eles percebem o nosso movimento acolhedor, que é acolhê-lo com a sua família, trazer isso para dentro de nós com respeito, né? Quando eles conseguem perceber isso, eles não resistem, não tem como, né? E aí quando você coloca em ordem, que é a ordem da vida, né, do mais velho para o mais novo, o mais velho vai sempre tomar frente da liderança. E o que eu acho mais lindo nessa questão dos alunos dos mais velhos, que eu já vi vários casos, quando tem repetente na turma, ele está desolado, no final da sala, triste, não quer fazer as coisas, porque está repetindo com os colegas que ele já sabe. Quando a gente faz a ordem, ele é o primeiro,
ele assume o lugar dele de uma forma tão linda e percebe que ali ele tem uma responsabilidade que ele pode contribuir com todos. E aí muda a chave dele, ele passa a abrir para novas possibilidades, né? Deixa de ser aquele garoto que está chateado lá porque foi reprovado. Então, quantas oportunidades, né? E uma coisa que eu quero dizer para todos, que todas as atividades que eu vou entregando são conectadas para que eles possam experimentar na escola, os meus alunos que estão fazendo a formação. Se é mãe, aí a gente faz o link, vai experimentar com os filhos. Se é de outra profissão, você vai experimentar com aquela profissão. Mas por quê? Porque você precisa perceber que aquilo que você está fazendo aqui tem ressonância com aquilo que você vai fazer lá. Se você mudou sua chavinha aqui e levou isso para sua vida, você vai mudar sua chavinha na sala de aula. Você não tem como. Você acha que você tem como hoje, Tana, entrar na sua sala de aula, seja online ou presencial, e olhar para esses alunos e não enxergar dando um lugar para a sua história, para os seus pais? Você tem? Hipótese alguma. Em hipótese alguma. E isso que tu está trazendo também, né, professora, que acho que é uma coisa assim que nós pensamos a pedagogia sistêmica apenas para educadores. Em hipótese alguma, esse curso é feito só para educadores, né? Esse curso, ele nos organiza para as nossas atividades, né? Ele põe ordem. A gente entende que tudo precisa de ordem, né? A gente entende as ordens. Então, nós conseguimos nos organizar também, nos ordenar, né? E então, hoje, em hipótese alguma, eu consigo chegar numa sala de aula hoje. Se eu tenho 30 alunos na minha sala, eu vou enxergar o dobro, o triplo, porque eu sei quantos tem ali, fora os meus, porque eles não estão sozinhos mais ali. Eu não posso mais vê-los sós, porque a gente entende a ordem. E a gente entende que a família deles chegou antes deles ali, né? E que se eu não olhar para tudo isso, o meu caminho vai ser mais pesado. Da mesma forma que se eu não olhar para a minha história, o que eu estou trazendo naquele momento que eu estou ali na sala de aula, também vai ser mais pesado, né? E a gente quer ficar leve. Então, com esse passo a passo, a gente vem descobrindo essa leveza. E a gente vai sentindo essa leveza. E você sabe que quando eu fui formar a turma de online, eu acho que eu nunca contei isso aqui. A gente faz uma pesquisa, a gente quer saber, né? Como é que o professor está se sentindo. Eu já tinha feito no decorrer, já tinha um movimento aí, percebendo as dores do professor, que eu trabalhei com o professor a vida toda. Mas uma das coisas que os professores mais falavam nas escolas e mais falaram aqui dentro das minhas lives é: eu estou sobrecarregado, eu estou querendo ficar um pouco leve, eu estou triste, eu não tenho alegria na sala de aula mais, eu estou cansado. Isso é o que eu mais escuto, né? Então eu sempre falo, quer trazer alegria, leveza, transformar a sua vida para você transbordar amor? Vem fazer essa formação. Eu sempre falo isso. Aí as pessoas pensam, mas será? Mas olha aí, gente, a Sana, né? Que entrou, quando eu disse assim, que ela tinha umas perguntas que eu sinto assim, gente, parece que ela é como se ela estivesse desconfiada, mas não é ela. É a rede de professores. Por quê? Porque os professores, eles já vêm com um movimento tão forte de ter experimentado tanta coisa e vai e volta para o mesmo lugar. Só que o que acontece com todas essas teorias? Elas são ruins? Não, são maravilhosas. Todas. Né? A inteligência emocional, toda a psicologia positiva, tudo é maravilhoso. Só que quando nós trazemos a consciência das 3 leis, elas encaixam em tudo. E aí é o grande diferencial, porque as 3 leis não é só aqui dentro da minha profissão, né, Sana? Ela vem para dentro da minha vida. E aí pronto, muda uma chave, que aí a psicologia positiva faz sentido, a inteligência emocional faz sentido, você não trabalha desconectado, né? O trabalho relacional que essas leis trazem, elas encaixam em tudo. Isso que eu vejo assim que é o grande diferencial, né? E aí olhar para a Sana hoje e ver o quanto ela está transbordando amor. Vocês estão vendo as lives que eu estou trazendo aqui, todos os alunos transbordando amor, né? O que é transbordar amor, gente? É você estar alegre com aquilo que você é e está fazendo. É ver resultados, soluções simples acontecendo no dia a dia do seu trabalho, da sua família. A gente não vai ter mais conflito? Claro que vai, né, Sana?
Conflito a gente vai tendo, só que a gente consegue resolver os conflitos com muito mais leveza e rapidez. A gente não fica ali naquele negócio, aquele tempo. Não, você já enxerga o que está acontecendo ali. Isso que a gente chama de mágico, né? Parece mágica. Não é, é postura interna. Mas é como se fosse, porque é assim, gente, é num estalar de dedos a coisa muda. Conta pra gente algum dos casos dos meninos de conflito. Você me contou uma essa semana que foi lindo, que tá dentro de tudo que eu trabalhei nas lives essa semana. Queria também falar, que, antes de eu contar dessa dos conflitos, né, que esses dias eu pude usar isso também com um aluno que já é reprovado, assim, muito sutil, porque a gente também consegue ver depois do curso, né, tudo que a gente aprende, que a gente não quer dizer que nós vamos estar impondo a pedagogia sistêmica o tempo inteiro, porque não é isso, né, não é? A minha mãe, até conversando com ela após esses alguns conflitos e debatendo, ela me instruindo também algumas coisas que ela disse, né? Lembra que é uma visão, muda a nossa visão, né? E é isso, então, porque a gente consegue em frases. Então, eu pude usar isso com esse aluno também com a turma. Olha, se eu fosse vocês, eu não podia organizar toda a ordem, né? Mas eu disse, se eu fosse vocês, eu prestava muita atenção nele, porque ele já sabe isso. Ele já tem esse conhecimento. Ele tem muito a oferecer e ajudar vocês, porque ele tá revendo isso, né? Mais uma vez. E a participação dele durante as minhas aulas foi incrível a partir disso. Porque ele queria falar mais alto a resposta. Ele queria participar da aula. Então, ele saiu de um processo de não quero participar, porque eu já vi isso, e entrou num processo de eu quero, porque eu quero ajudar todo mundo. Ele foi pro lugar dele, né? Uma fala, né? Que é muito significativo. E aí, nos conflitos, então, assim, que eu trouxe esse relato, né? Que foi algo que foi realmente muito maravilhoso, experimentar isso. E aconteceu, não foi algo programado, não foi algo que eu disse, vou experimentar o que eu aprendi no curso. Aconteceu e eu me senti pronta, né, para utilizar essa visão naquele momento, até porque ela transborda de tal maneira do meu coração até o coração deles, porque ninguém resiste ao olhar amoroso de uma professora, não é mesmo, professora Ellen? Então não tem como não acontecer, né? Mas era um caso de crianças em que uma queria reclamar porque o outro tinha mandado ela calar a boca e ela não tinha se sentido bem com isso, então ela queria reclamar sobre isso. E aí o que a gente tem a postura, né, sem olhar de julgamento, mas o que a gente faz? Pede desculpa, acabou aqui, né? E a gente aprende no curso que muitas vezes a gente precisa olhar para isso e entender o que está acontecendo ali dos dois lados, né? O que levou um a fazer aquilo. E aí foi o que eu senti no meu coração que eu poderia fazer. E então eu agachei, né? Fui até a altura do meu aluno e conversando com ele por que ele queria ir até lá, né? E ele disse, então, que ele não se sentia bem, que ela falava muito alto e que aquilo incomodava muito ele, por isso que ele mandava ela calar a boca. E aí eu disse, então, diga pra ela como você tá se sentindo, né? Porque a gente pensa muitas vezes que a criança não tem o direito de sentir raiva, que não tem o direito de se sentir incomodado, que, né? Por que isso? Então, vamos olhar para isso, né? O que está olhando, né, Sana, quando ele faz esse movimento, quando ele tem esse comportamento repetitivo de falar para a colega calar a boca, o que ele está olhando, o que está acionando dentro dele em relação ao que ele sente, né? Exatamente, que é o que veio acontecer logo em seguida, né, que ele acabou trazendo isso. E aí ela, por sua vez, disse para ele, olha, foi as crianças que começaram, eu só dei o... Fala, então, como é que você se sente? E aquilo fluiu neles. E aí ela disse, olha, tu me desculpa que eu falo muito, mas é que eu tenho boca e eu gosto muito de falar. E aí eu falo muito mesmo, mas me perdoa se isso tá te incomodando, ela falava pra ele, né? E aí eu falei, então, mas você mandou calar a boca, ela também não se sentiu bem, fica meio pesado isso, né? Então pergunta pra ela o que você pode fazer, né, pra ajudar a solucionar esse problema. E ele, prontamente,
me desculpa então, eu sinto muito por eu ter pedido para você calar a boca. O que eu posso fazer então para ajudar a gente solucionar esse problema? E ela, você pedindo para eu não calar mais a boca, eu já fico bem. E eu prometo que eu vou tentar falar um pouquinho menos quando eu estiver perto de você, para não te atrapalhar. E aí ele trouxe, assim, mas eu queria também dizer, professora, que eu peço às vezes para calar a boca porque eu fico muito irritado aqui dentro, porque ninguém me aceita. Ó, e aí começou o desabafo. Olha aí Ninguém me o aceita. ponto. Olha, aí vamos por etapa para poder ajudar as pessoas a perceber a grandeza desse olhar, né? Olha o ponto aí. Ela começa o diálogo com ele, que seria um diálogo que a orientadora, que uma psicóloga, que alguém da escola podia estar fazendo, poderiam ter tirado eles da sala para um falar da sua sensação e tal, mas a postura interna dela de respeito àquilo, de concordância com ele que mandou calar a boca e com ela que fala alto, de concordância com o sistema, ela traz um movimento ali, gente. Quando eles se sentem que aqui eu posso falar, aqui eu sou visto como eu sou, então aqui eu me coloco. Então, para onde realmente ele estava olhando? Onde estava a dor dele? E aí ele vem e coloca isso naturalmente, né? Naturalmente. E aí ele trouxe, então, essas questões. Né? E como foi que ele colocou? Volta aí, Sam. Que ele tinha isso, que muitas coisas incomodavam ele, porque ele sentia que ele incomodava toda a turma. Porque ele não conseguia se relacionar, ele não conseguia fazer amizade, ninguém brincava com ele no recreio. E aí começou a trazer um monte de situações. E qual não foi a minha surpresa, né? Que a turma inteira estava ouvindo o relato e a turma inteira começou a trazer questões também, né? E aí eu preciso vir no eu sou só a professora. Porque isso é outra coisa que nós aprendemos também, porque que a gente pensa que eu como professora de inglês ainda mais, né? Não sou professora regente, né? A gente pensa assim que a gente vai entrar e vai solucionar isso tudo. Ah, não, então aconteceu aqui agora, então peraí, vamos vir para cá, vamos... E a gente também precisa saber o momento de se colocar apenas, né? Apenas não, porque se colocar nessa posição neutra é tudo. E olhar, então, para dar lugar em nosso coração para todos eles e para todos os pais deles. E para tudo que está acontecendo por trás disso. E saber o momento de parar também. De só dar esse lugar, só não, porque isso já vai acontecer. O movimento já vai. Já é expansão. E é isso que nós aprendemos, né? E é essa posição neutra, né? O que é isso? O que é o não julgar? E nós aprendemos isso com os exercícios, né, professora? Nós conseguimos também, durante o curso, nos colocar na posição desse aluno, como que ele se sente, né? A gente consegue sentir isso tudo. Então, a gente já vai para essa atitude com esse sentimento, porque nós já vivenciamos no curso, nós já sabemos como é que ele se sente, né? Então, a gente já tem essa postura. Com a visão. E aí para minha surpresa, muitos começaram a trazer questões. Você disse que eles sentaram, né, em volta. Quando você viu, estava todo mundo sentado. Todos sentados, trazendo questões do pai que já não via há muito tempo, o outro que tinha um pai também com outras questões, né? E todos eles começaram a trazer situações de casa. Então, o que eu senti ali, depois conversando contigo, conversando com a minha mãe, né? No momento que eles foram vistos, que eles precisavam ser vistos, isso tudo mudou. Eles puderam, então, trazer o que eles também queriam, que eles queriam que fosse visto na história deles. O que estava acontecendo no universo deles, né? E no dia seguinte, que eu ainda falo assim, que eu fiquei com aquela, né, eu fiz todo o movimento de que eu vejo vocês, para todos no geral. Todos vocês têm um lugar no meu coração, do jeitinho que vocês são. Do seu jeitinho, o fulano, a Beltrana, né, com o que você está trazendo, nesses momentos que você tem essa raiva, nesses momentos que você fala alto, tudo isso tem lugar no meu coração. Né? O seu pai, que talvez está um tempo já sem te ver, ele também tem um lugar no meu coração.
né? E ele é lindo do jeito que ele é, porque você traz o seu pai em você. Eu vejo o seu pai em você, eu vejo sua mãe em você, eu vejo a sua história e eu dou lugar no meu coração. E aí a gente já encerra, né, professora? Porque não... E o bonito disso é que quando eles se sentem vistos, né, quando você fala assim, esse é um dos maiores, eu acho que um dos maiores ensinamentos, que a gente não vai ter nenhum tipo de julgamento. Então, às vezes a criança vem para o professor, gente, e reclama do pai, e reclama da mãe. E aí quando o professor diz, o seu pai desse jeitinho tem um lugar no meu coração, isso é o maior alívio pro aluno. Por quê? Porque no fundo, ele conta, porque ele quer receber algo que leve ele para cima com relação ao que ele já tem pelo pai, que é muito amor. Mas existe tanto julgamento em relação ao pai na própria família, no contexto onde eles vivem, que aí ele não pode dizer que o pai dele é o melhor pai do mundo. Aí ele tem que falar, meu pai também é isso, meu pai também é aquilo. Aí começam as reclamações. Mas quando você pode dizer para ele, mesmo seu pai sendo isso aí que você falou, ele tem um lugar no meu coração. Eu respeito seu pai. Nossa, minha professora vê o meu pai do jeito que ele é. Esse é o principal movimento de equilíbrio entre um professor e um aluno. Porque quando o professor consegue chegar neste lugar do coração do aluno, que é incluir os seus pais, independente do que eles façam, o aluno abre. Ele faz isso aqui, ele fala, agora não tem como, eu preciso seguir com essa professora, porque ela me vê do jeito que eu sou. Esse é um dos movimentos mais lindos que a gente vê dentro desse trabalho, né, Sana? E você ter experimentado isso, eu fiquei encantada no dia que ela me contou, quando ela falou assim, quando eu me dei conta, professora, porque lá no que ela me contou, ela tinha acontecido naquele dia, né? Ela disse assim, quando eu me dei conta, conversando com o menino e a menina ali, que eu agachei no chão e tal, os meninos estavam tudo sentados em volta, tudo prestando atenção, todo mundo com os olhos assim. Aí quando ele fala a questão que está doendo dentro dele, que tem a ver com o pai, aí um fala, outro fala, eu fiquei assim. Aí eu quase morri de rir, porque assim, é natural. É isso mesmo. E que bom que você se deu essa chance de experimentar. Porque foi o momento onde eles tiveram a conexão uns com os outros. Muitos alunos, gente, estão brigando dentro da escola, porque no fundo, está entrando em ressonância problemas com seus pais. Muitos alunos estão numa dor. Eu lembro de uma das minhas alunas contar da historinha dos seus pais, que eram alunas que foram estudar com ela e moravam em ruas próximas, e aí uma delas já estava na sala e a outra chegou depois, transferida. Elas viviam no atrito naquela semana que chegou. Uma não podia olhar para a outra, pá, era aquela patada, aquela confusão. Aí ela virou assim, vamos lá para fora, vamos conversar. Pôs as duas de frente, e aí quando ela olhou para as duas e uma foi colocando as frases, aí ela disse que veio muito claro, né? Elas tinham um conflito e os pais das duas tinham questões. Aí ela parece que tinham separado. Aí quando ela pôde falar para uma, dizer para a outra, eu também tenho um pai separado. Aí a outra chorou. Na hora que ela chorou, desbandinou a chorar, aí resolveu o conflito. Elas estavam se engalfiando, porque no fundo, as duas estavam na dor do pai que tinha ido embora, que tinha separado e não tinha contado, não tinha falado de nada. A Alice abraça, respira, volta para a sala e diz, aula normal. Percebe? Você não está fazendo nada demais, você só deixou esse aluno soltar aquilo que estava ali e voltar para o cotidiano dele, dentro da sala de aula. Isso é maravilhoso, né? A gente aprender a olhar para o aluno nesse movimento que é somar os pais, né, Sônia? Quantos efeitos. E poder entregá-los novamente para o seu destino, né, professora? Que é isso que até no dia, conversando com a minha mãe também, depois passei para você isso, né? Que esse movimento dessa postura neutra de você ser somente a professora, a leveza que isso traz, né? Porque o normal é nós levarmos esses conflitos conosco, né? E por que nós vamos adoecendo? Por que vai ficando tão pesado, né? Porque nós não damos conta de tudo e nós nem devemos, não é o nosso lugar, né? E aí eu tenho então nesse momento, você ouviu todas as dores deles, você ficou preocupada, levou isso para casa? Eu fiz esse movimento
como foi a primeira vez que eu senti de tal maneira grande, assim, e esse transbordar em mim, eu fiquei refletindo muito depois, se eu tinha conseguido realmente me manter, se aquilo tudo realmente tinha fluído como eu senti, porque você sente no físico, na sua alma. Isso, mas né? Porque você estava no seu lugar. Claro, e meu corpo sentia. É uma coisa tão... porque essa postura não pode ser da boca para fora, ela não consegue. Tanto que muitas vezes a gente não precisa nem falar. Basta sentir. Basta realmente se conectar aqui. A Mariana Franco, ela fala muito isso, Sana, que um professor que vai atuar dentro deste olhar, ele precisa passar por ele precisa sentir. Por isso que a gente volta para a gente. Precisa sentir primeiro em você, para você perceber como os alunos se sentem. Então, quando você entrou nesse lugar ali com eles, na postura, né? Aí o movimento te atravessa, não tem como. Você já está aberta ao acolhimento no seu coração. E aí vem o transbordar de amor, né? Muito lindo. E o seu coração de professora. Isso. Né? Porque você vai encerrar ali. Eu vivi isso com muita gratidão, eu dou lugar a tudo isso, mas aqui eu pego a minha bolsa e eu saio dessa sala de aula apenas eu e a experiência. Porque vocês voltam para o destino de vocês voltam para os pais de vocês, que são os pais certos. E aí vinha a frase de Bert, né? Todos os alunos são bons, você trouxe isso. Todos os pais são bons, todos os professores são bons. Não é assim? E a gente sai com esse manto. É muito isso, e a gente confia nisso, porque na verdade, quando a Sana fala devolver os alunos para os pais, deixá-los com a história deles, do jeito que eles dão conta da história, porque é o que ela acabou de falar, muitos de nós professores estamos sobrecarregados, porque a gente pega essa malinha que é do aluno e quer fazer algo com ela. Quer resolver, quer achar, nossa, mas se ele falou isso, ele vai precisar de ajuda, tem que fazer alguma coisa. Se você ficar no seu lugar e apenas ensinar, olhar para ele, confiando que ele dá conta daquilo com os pais, ele vai ficar bem e vai fazer a parte dele como aluno dentro da sua aula. Isso não tem como ser diferente. Pelo menos é o que eu vejo desses anos todos, né? E o bonito desse olhar dentro da pedagogia sistêmica é que a gente pode ir fazendo isso, mudando uma postura interna. Antes eu tinha que pensar assim, não, vai ter que fazer, esse menino aí com esse problema, vai ter que fazer uma constelação. Não. Como professor, nesse momento, você só precisa ampliar o seu olhar. E incluir dentro de você a história dele do jeito que é. Por isso o efeito foi tão lindo. E eles começaram a falar. Toda a ressonância ali aconteceu para isso. E foi maravilhoso ter acontecido. Né? E é o que aconteceu também, professora, nesse período online, até quando eu iniciei o curso, né? Porque nós começamos nesse mundo online, muitos de nós sem estarmos preparados para viver tudo isso que a gente estava vivendo, né? Então, por isso que também vinha um peso. E a gente queria que a nossa casa realmente fosse uma sala de aula. Então, não podia ter um ruído, não podia ter nenhum barulho. E aí você queria entrar na casa do aluno. Por que não está assistindo a minha aula? Por que não está fazendo isso? Por que não... E quando no curso eu também comecei a aceitação, né, trazendo essa aceitação de tudo isso que a gente está vivendo, que eu estou dando o meu melhor e que não tem problema, que eu também estou dentro da minha casa, que minha filha vai acordar em algum momento, né, porque todos nós estamos vivendo isso. E eu passei a fazer esse olhar também para o meu aluno, né, muitas vezes eles em casa e eu começava a aula assim, bom dia, ninguém falava nada, né, aquela coisa da aula online, né, às vezes. Olha, eu tô vendo você aí de pijama, hein? Eu vejo você deitado na sua cama assistindo a minha aula. Eu vejo você que já tá na mesa do café. Eu vejo você que já tá pronto na escrivaninha, com tudo pronto. Eu vejo vocês mesmo com as câmeras desligadas. E aí os bons dias também começam a surgir, né? Devagarinho. Você vai repetindo isso e eles começam, já no outro dia, abrindo o microfone. Bom dia, desliga de novo. Mas, porque eles sabem que esse que é sincero, né? Que eu realmente estou vendo eles lá no universo deles, com todas as dificuldades que eles também passaram neste momento, como nós estamos. E nós nos colocamos também como iguais. Sim, e aí a gente agora está no privilégio, né? Porque a pedagogia sistêmica, ela ganhou aí.
O que eu falei isso ontem, o que a gente fazia para poder resolver, para enxergar os meninos com os pais, isso era difícil para colocar para os professores às vezes. E aí agora não, quando você vai para online, você está dentro da casa do menino. Você já está lá vendo pai, vendo mãe, vendo cachorro, vendo a história dele. E o grande desafio é ver tudo isso ali acontecer e ficar no seu lugar. E compreender que cada um dá conta da sua história do jeito que é. Esse é o grande desafio quando a gente atua na aula online com os alunos, né? Que é o movimento da pedagogia sistêmica. Antes a gente no presencial, a gente não sabia o que acontecia dentro da casa dele. Não tinha acesso praticamente, a não ser que você fizesse uma visita. Já no online, não. Você vê dentro da casa. Às vezes o pai passa, às vezes a mãe dá uma bronca, né? Eu já tive muitos alunos que falaram que às vezes a pessoa ia lá e desligava o computador do menino, entrava uma briga com ele na hora. Acontece de tudo, né? E aí você tá ali tendo que ficar onde, gente? No seu lugar. No seu lugar. Professora. E isso é maravilhoso porque isso vai contagiando as famílias, né? Elas também vão percebendo isso. Isso é muito bonito. Eu tenho mais uma pergunta assim que eu acho que é muito interessante para você compartilhar com a gente. Se você, nesse percurso, quando você começa a experimentar, começa a se encantar por essa postura na escola, né? Se você percebeu que alguém chamou a atenção, algum professor da escola falou assim, tem alguma coisa diferente. Te chamou a atenção, né? No sentido de o que realmente é isso? Ou o que você fez com esse menino? O que aconteceu? Teve esse movimento de alguém que está te chamando a atenção para compreender o que você está fazendo? Teve e tem cada vez mais, né? Porque eu acho que vou voltar nessa tecla do transbordar, né, professora? Porque quanto mais você vive isso, mais você transborda, né? E acho que é como acho não, né? É uma energia tão grande que ela vai se expandindo, né? Com o seu exemplo, com a sua postura. Então, mesmo que você não precisa chegar e dizer, olha, eu tô fazendo isso porque é do curso, a professora Ellen Fonseca, você tem que ir lá, você tem que fazer, você tem que aprender, vai lá, aprende. Não. É com a sua postura, com a sua visão, as pessoas começam a perceber que tem algo diferente. Eles querem começar a tentar fazer da mesma maneira. O que está acontecendo, né? Por que você está agindo? Como é que você consegue ter eles? Porque eu posso dizer hoje que o que eu recebo deles cada vez mais, porque eu sei hoje a professora que eu sou, né? Hoje eu sei. Hoje eu sei a pessoa que eu sou antes de eu ser a professora. Eu sei o meu lugar na minha família, eu sei o meu lugar na minha vida, né? Eu sei hoje quem eu sou. Então, eles também sentem isso. A minha postura é outra. Então, não tem como isso não se expandir. Né? Então, eles vêm e perguntam muitas vezes, né? O que está acontecendo? Né? Por que você faz assim? Eu falo, porque tá leve. E a gente precisa deixar leve. Porque é assim, uma hora que você quiser saber, posso te oferecer, a gente pode conversar sobre isso, né? E a gente vai expandindo e compartilhando dessa maneira. E o bonito disso é que a gente deixa isso muito claro mesmo. Um professor sistêmico, um pedagogo sistêmico, um psicólogo sistêmico, diretor que está dentro da escola, a gente não tem como querer levar para os nossos colegas isso goela abaixo, não dá. Isso é uma postura que nos atravessa. Então, qual é o melhor movimento para conectar que a Sana acabou de dizer aí? Né? Você fazer, você ser essa postura. A gente tem que ser a postura, né? Deixar que essas leis nos atravessem, sair do julgamento de pena e ser. E aí sim, as pessoas que estão à volta começam a nos observar aí e até querer participar. A gente traz muita gente dessa forma, né? Que vai chegando e fala assim, eu vi a mudança de fulano. Tem um aluno meu que ele, inclusive, ele é da Bahia, já dá curso. Eu nunca vou esquecer, na segunda turma que eu formei na Bahia, ele fez o curso comigo, acho que umas 3 vezes, o Léo. Aí ele estava lá de novo. Aí chegou um professor e falou assim, eu estou aqui nesse curso porque eu quero ver o que foi que aconteceu que Léo mudou tanto. E ele era o coordenador dele. Eu quero saber o que aconteceu, gente. Então eu quero aprender a fazer isso também. Então esse é o movimento, né? As pessoas começam a observar que você está transbordando na leveza e tendo soluções tão simples.
aí elas começam a se aproximar, né? E a querer participar também. Não é muito lindo isso? Porque, como da mesma maneira que a gente não pode enfiar a goela abaixo, né? Porque a transformação, o caminho do meio, né, professor, ele é tão individual, né? A gente precisa olhar tanto para nós, para então começarmos a desenvolver essa postura, né? Para chegar nessa postura, né? Então não tem como você realmente só falar, faça isso, é da pedagogia sistêmica. Porque o caminho para chegar nela, ele precisa ser trilhado, né? Então não basta só saber que é isso, precisa viver, conhecer, estudar, se aprofundar e sentir, né? A gente e assim, até assim, algumas atividades você até faz e dá resultado, principalmente se você não entende nada, faz sem intenção, você vai trabalhar a ordem, você vai ver resultado, muitas coisas você vai ver resultado. Mas na hora que você começa a aplicar, você mesmo sente aquele desejo interno, eu preciso estudar isso para aprender mais um pouco, né? Você quer mais, porque quando você vê o efeito, aí você quer estudar, para poder, quero conhecer a pedagogia sistêmica, onde é que tem isso para eu poder seguir e acompanhar, né? E isso é muito bonito também, né, Sânia? Eu tenho mais uma pergunta sobre você. O que mudou na sua vida pessoal? Mas leveza, a gente vê que você está transbordando. Leveza, alegria, então isso tem a ver também com a vida pessoal, porque o primeiro movimento está aí, né? O que mudou, assim? O que você percebe nesse trajeto que mudou? Você sabe qual é a minha resposta? A minha resposta é que mudou tudo, né? Eu não tenho como não dizer que mudou alguma coisa. Na minha vida, mudou tudo. Por isso que eu falo para ti, já falei na sala de aula com os meus colegas, inclusive a minha vizinha está aqui, a Rafa já até me mandou um beijo, né? Minha querida vizinha, que até hoje está aqui comigo. Imagina, numa aula online, né? Quem diria, né? Esse carinho, essa proximidade tão grande. Então, mudou tudo. Porque hoje eu consigo me pôr em ordem, né? O que antes eu tinha bastante dificuldade, eu não conseguia entender por que pesava, nem estou falando profissional, por que pesava tanto aqui? Qual é o meu lugar, minha postura de filha, né? Com os meus pais, como que eu olho para os meus pais. A professora deve lembrar, né, que eu vivi durante esse período também dificuldades com o meu pai, que passou por uma cirurgia, que perdeu a perna. Eu trouxe isso para a sala de aula e eu falei para vocês que se eu não tivesse tido a postura que eu aprendi durante o curso, na forma como eu aprendi a olhar para os meus pais, com a força que ele tinha para enfrentar tudo aquilo, né? E que eu continuava sendo pequenininha diante dele, que mesmo ele frágil, ele era imenso, e receber essa força toda dos meus, né? Então, essa é a grande virada de chave. Enfrentar os nossos medos, reconhecer os nossos medos, né? Que muitas vezes a gente acha que não tem nada para olhar aqui, e de repente durante a aula você vai vendo, opa, eu tenho isso, né? E tenho muito, e preciso olhar para isso. E a gente não olha sozinho, a gente olha com a sua orientação, né? A gente faz essa transformação. Hoje, quando o nosso folder veio com a borboleta, né? Eu queria trazer isso, que era assim que eu me sentia mesmo. Eu me sinto hoje a borboleta que saiu de um casulo. Nossa, são muitos os alunos, né, que falam isso para mim. Amanhã nós vamos estar com a Gabi viu o folder e falou assim, não, tem que ter borboleta no meu, porque eu fiz uma transformação. É isso aí. Porque a gente vive a transformação, ninguém fica como iniciou lá, né? E uma coisa, gente, que eu quero aproveitar a fala da Sana, que é lindo, né? Quando ela diz assim, foi muito, e ela compartilhou isso com a gente, foi muito forte para ela quando o pai adoece. E ela conseguir, no lugar dela de filha, olhar para a força que o pai tinha
para viver aquilo. Isso significa que ela conseguiu ir para o lugar, e ir para o lugar é todo dia movimentando isso, todo dia ficando pequena para os nossos pais. Não é uma coisa que a gente fala assim, não vou mais sair do lugar. Não, às vezes a gente sai, mas é todos os dias movimentando, ficando pequena para os nossos pais. Qual é o efeito disso? O efeito disso é quando ela chega na escola, ela está com as costas quentes. Ela está preenchida no lugar com os pais. E um profissional, um professor preenchido no seu lugar com os pais, ele vai transbordar de um jeito que ele vai conectar todos os alunos. A alegria que ele já está ali, já conecta a grande parte de muitos nós que não sabemos. Não fazemos porque não sabemos, professores. Muitas vezes nós estamos com alguma questão que está pendente, aí a gente chega na escola, a gente não está pleno na nossa força. Então, aí começa a ter algumas ressonâncias aí com os alunos, eles são lindos, que eles querem nos ajudar, né? Eles querem nos ajudar a voltar para o nosso lugar. Olha como os alunos, o pano de fundo de tudo isso, né? Então, maravilhoso. Esse movimento que ela viveu na formação, isso trouxe, com certeza, uma consistência muito grande para a sua vida como um todo, que é o exercício de ver meu pai doente, a situação com tudo ali acontecendo, e eu consegui resolver tudo no meu lugar. E eu consegui voltar, né? Quando eu penso assim, eu vou fazer... Não, ele dá conta, eu respeito, é o meu pai, ele dá conta. Mesmo que seja algo que está doendo muito, né? Porque como ela falou assim, meu pai perdeu a perna. Mesmo que seja algo que está doendo, que você que está nos escutando já pensar assim, não, eu vou ter pena. Não, ele dá conta, ele tem força para esse destino, senão eu viveria com ele, né? As coisas só vêm quando a gente tem força para aquilo. Então, eu acho que isso daí foi uma experiência que te levou assim para o mais muito rápido, muito lindo. E eu volto a dizer que se eu não estivesse estudando com você, fazendo o nosso curso, eu não teria enfrentado como eu enfrentei, né? E aí no curso a gente falava isso muitas vezes, né? Que a postura, você sai do seu lugar mas você já tem consciência quando você sai que ali não é o seu lugar, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, né, prof? A gente vai sair do nosso lugar, mas aí você precisa voltar. E aí você já sabe qual é o seu lugar. E aí você volta e a leveza vem junto, mesmo que doa. Mas ele vem com muito mais facilidade, com muito mais força quando você está no seu lugar. É lindo demais, né? São muitos recursos, né? Você considera também que abriu recursos para você? Muitos. Seria impossível contar quantos aqui, só nesse período. Muitos. São muitos mesmo. Mesmo. No dia a dia, na família, com os amigos, com os alunos, com a vida. Você consegue... Os recursos, meu Deus, são... E Sana, e você tem assim, qual foi o seu maior movimento? Foi na postura interna de olhar e encontrar e perceber os alunos com a sua história? Ou você chegou a conversar especificamente com alunos e dizer para eles que você enxergava a força deles, que daquele jeito, determinadas situações, você teve algum caso assim que você resolveu questões específicas com aquele aluno? E que não, você falou eu penso que para mim... Eu penso que para mim a grande transformação foi interna mesmo, foi na minha postura, né? Eu lembro que teve uma aula que nós fizemos, né, que você dizia assim, você já foi aluna, né? Não só para mim, não lembro se foi só para mim, uma situação assim, compartilhe histórias que você viveu quando você estudava, traga isso para sua vivência com seus alunos. O quanto eu pensei assim, gente, eu fiz tanta coisa bacana. E também tantas outras, né, que a gente aprontava nessa idade da adolescência, mas que você fica ali naquela... Hoje eu sou professor, eu, hipótese alguma, posso compartilhar essas coisas com os meus alunos. Por que não? O quão prazeroso é quando você entra numa sala de aula e você tem a oportunidade de compartilhar suas experiências, trazer quem você foi, o aluno que você era, assim, com muita sinceridade, tranquilidade e amor. Então, mas isso só é possível porque a mudança foi feita em mim. Então você sente, eu sinto nas falas deles,
né? Eu sinto que hoje eles trazem, eu trabalho com muito adolescente, né? Que eles trazem assim, professora, eu tô conseguindo aprender. É uma das primeiras vezes que eu tô aprendendo. Olha que lindo. Eu respeito todos os que vieram antes, porque eu também aprendi isso, né, professora? Que eu sou uma continuidade do ensino deles, né? Do que eles já, da bagagem que eles já trazem. Mas eu sei que essas frases estão vindo hoje porque a minha postura mudou. Porque hoje eu consigo sentar perto deles, dar a minha aula de uma outra maneira. O meu olhar mudou, a minha postura mudou. Hoje A professora que eu era... Conectando o coração. Sempre. Conectando os corações com os alunos, transbordando esse movimento de amor. Você está exatamente aí. E eles já estão percebendo isso, por isso estão tendo tantos efeitos. Isso é maravilhoso. E aí pode ter certeza que daqui a pouco começa a conexão com todos que estão à volta. As pessoas começam a sentir, né? Porque, gente, não tem como dizer diferente. Quando nós estamos nessa ressonância interna, dessa postura que não tem julgamento, nós não estamos atuando aqui. A gente está atuando no coração. E aí o coração, ele é uma frequência amorosa. Quando você diz sim no coração, você está dizendo um sim que é uma frequência. O sim, ele está no campo todo do universo. As palavras, quando a gente solta, ela tem uma frequência. Então, imediatamente começa a conectar e o seu campo vai expandindo esse amor. Os alunos vão percebendo isso. Isso é algo que acontece naturalmente. Que lindo, Sana. Sana, parabéns. Assim, é de uma alegria tão grande, né, perceber isso. Eu quero até contar aqui, antes de te pedir para encerrar, para falar algo, de uma experiência de um aluno meu de inglês. Eu não sei se eu contei isso na aula, mas que ele fez um movimento muito bonito com os alunos que eles estavam com dificuldade no inglês. Aí ele falou assim, bom, então vamos propor algo aqui, né? Vamos fazer o coração da nossa pátria. Então eles desenharam um grande coração da pátria Brasil e um grande coração da língua, né? Que é o inglês. Aí foram de onde veio, aquela coisa toda. Fizeram os dois corações bem grandes lá. E eles tiveram que perceber, olhando para os corações, o que eles iam escrever para aqueles dois corações. Então, alguns escreviam algo para o Brasil que era pátria e muitos, sem ele falar, escreviam gratidão para a língua inglesa, né? Porque a gente aprende tanto com a língua, com essa língua, com o inglês, é algo que já, né? Tá, a nossa, quase que é a segunda língua, né? Considerada mesmo. Sim, então, imagina, naturalmente eles foram agradecendo. E aí ele viu isso, ele ficou tão assim, falou, professor, eu não imaginava que isso ia sair deles, eu esperava que eu tivesse que falar, vamos agradecer, mas disse que eles começaram a escrever frases de gratidão. E aí ele fez um lindo movimento onde todos honraram o inglês, agradeceram, porque o inglês estava trazendo algo bom para o Brasil, né? Mais possibilidades, e se colocaram abertos para receber. Depois que ele fez esse movimento dos grandes corações da pátria, né, da língua materna e do inglês, gente, acabou o problema dos alunos com não querer estudar inglês. Por quê? Muitos deles estavam na resistência porque o pai tinha colocado na escola, queria que eles eram uma escola particular só de inglês, queria que eles estudassem, aquelas coisas que a gente já conhece, né? Outros porque não tinham desejo, mas eles colocaram tantas coisas para fora nesse sentido e conseguiram ver a grandeza da língua. Acabou. E voltar para as aulas aí, a partir daí, fluíam em função de quê? Do acolhimento, que é o que a gente mais faz nessa postura, que é concordar com aquilo do jeito que é. Se eu não gosto de inglês, se lá na frente eu não quero falar inglês, mas agora essa é a realidade, eu estou aqui para estudar inglês, então vamos fazer isso da melhor forma, vamos aproveitar isso, vamos transbordar amor por isso. Então foi lindo, eu tenho até umas fotos aí, eu tenho que localizar, a coisa mais linda que aconteceu nessa turma. Né? Então quantas possibilidades a gente pode ir trazendo a partir dessa ampliação de olhar, né, Sandra? Muito e trazendo assim, para a minha área também, né, professora, que antes do inglês, nós tínhamos muitas vezes um período por semana, né, dentro da sala de aula. E com esse avanço do idioma, hoje nós temos muitas escolas e que o inglês tem 4, 5 períodos por semana em sala de aula, tanto quanto matemática, português, né?
E o professor de inglês também, essa postura do professor de inglês, que muitas vezes era colocado, é o professor de inglês, né, que tinha menos aulas, onde não. Então a gente também precisa se colocar, fazer esse movimento de que eu estou diante da turma, não importa quanto tempo eu esteja diante da turma, mas naquele momento eu sou o educador dessa turma, né, e como eles também estão me vendo. E o trabalho que eu posso fazer, mesmo sendo brasileira e lecionando uma língua estrangeira, que o movimento ele vai acontecer ali em todas as disciplinas, né, com todos os educadores. Isso. E um dos movimentos que na época eu sugeri é que ele ajudasse os colegas, que eles fizessem nas reuniões pedagógicas, onde cada um ia estudar um pouquinho da sua história e descobrir por que eu resolvi ser professor de inglês. O que está no meu coração para ter escolhido isso? E ele falou, mas professora, como é que eu vou propor isso lá na escola? Eu falei assim, não, você pode propor, gente, vamos descobrir, vamos olhar na nossa história se tem alguém que já estudou e tal. Aí eles começaram a fazer isso na escola e tarefa de casa. Você acredita que muitos dos professores, eles que estavam lá ensinando inglês, eles tinham ancestrais que eram professores de inglês? Olha que lindo! E aí o que aconteceu? Quando eles foram descobrindo essas possibilidades, esses professores foram transbordando de alegria. E aí, a partir daí, ele fez um exercício com eles, que era honrar os ancestrais que atravessaram esta língua para hoje eu ser um professor de inglês. E quando a gente faz isso, o que acontece, gente? Harmoniza dentro. Porque às vezes você está reclamando sem saber que você fez uma escolha que está te atravessando ali. E aí você fica livre para seguir como professor de inglês, ou então não é isso mesmo que eu quero. Mas foi a coisa mais incrível, assim, mais bonita, né, que aconteceu entre os professores. Então, assim, são experiências que a gente pode trazer para ajudar os profissionais da escola, né, a se perceber, né, que às vezes eles não sabem, tá ali também, não queria, eu não queria ser professor de inglês, estou aqui porque eu fiz letras no inglês e tarará. Um professor que pensa assim, que está nessa sensação, ele não está conectando seus alunos. Muitos alunos também não vão querer estudar inglês. Vão começar internamente a barrar as possibilidades. E aí o professor acha que o problema está no aluno, mas como ele está internamente com a língua inglesa, com o inglês, ele não está aceitando. Então o aluno também entra nesse movimento com ele. Então olha como a gente amplia, né? Não tem como. Tudo vai dando uma sensação de que a gente tem possibilidade de fazer muitas coisas aí, dentro do currículo e tudo, né? É lindo, em tudo. Lembrei até que no curso dessa questão da gente olhar para trás, né? Que eu também queria descobrir por que eu sou professora, porque a gente faz esse movimento, né? Também em muitos exercícios, além dos meus pais, né? Também serem professores, né? Minha mãe, além de ser consteladora sistêmica, também é professora, meu pai também é professor. Mas isso ainda, claro, me traz força, mas ainda não era o meu X, né? Da questão. Quando, olhando para os nossos ancestrais, nossas origens, quando a gente começa a fazer a nossa árvore, que eu descubro a minha avó, que faleceu muito cedo, com 29 anos, então meu pai era criança, então eu não sabia dela, mas eu não tinha muitas histórias dela. Qual não foi a minha surpresa saber que ela era professora, e que ela muitas vezes tinha que fugir de casa para ir dar aula, e tudo que ela enfrentou para poder ser professora, e eu disse, gente, é essa garra dela que está aqui comigo. É isso que me movimenta, isso veio junto, agregou junto na minha história, né? Honrando a ela e dizendo, olha, vó, hoje é mais leve, hoje eu posso sentar com os meus alunos aqui num círculo, todo mundo está vendo, obrigada. Quantos você ensinou tendo que fugir de casa para ensinar? Não é lindo? Muito obrigada, vó. E é leve e você tá numa força, né? Num transbordar tão lindo, né? É maravilhoso. Sim. Que lindo. Sana, e aí o que você quer deixar assim, né? Antes da gente se despedir, já vai para 1h30, a gente conversa, é tão bom, né? O que você quer deixar para falar para as pessoas, né? Desse seu transbordar, dessa sua alegria, né? Qual é a mensagem que você quer deixar para as pessoas? Olha, que experimentem, que venham, que se deem essa oportunidade, né? Que se deem esse presente que nós temos hoje. Que venham se conhecer,
né? Olhar para dentro, que busquem essa oportunidade e que experimentem mesmo. É a sua frase, é a frase que eu trago para minha vida hoje em muitas situações e que muitas vezes a gente não quer experimentar, né? E venha, que enfrente isso, né? Que venha provar, que venha sentir, né? Não só nos livros, não só na teoria, né? Que possa... Pode falar. Não, que se dê essa oportunidade, essa grande oportunidade, né? E assim, é muito incrível, porque tudo isso está muito forte nesse momento. Porque quanto mais nós nos olhamos, nos trabalhamos, deixando o nosso interno fluir, mais nós estamos colaborando, contribuindo com esse movimento coletivo da humanidade. É aquilo que eu sempre falei na aula e falo aqui muito também, né? Nós estamos transitando de uma consciência muito pessoal para uma consciência que é coletiva, onde eu não vou mais pensar só em mim, onde aquilo que eu faço eu tenho consciência que tem um efeito no outro. Aquilo que eu sinto aqui dentro chega no outro. Como é que eu lido com isso, né? Então, quando eu trago essa postura amorosa de concordância e eu atuo através dela, porque essas leis nos movimentam, atravessando, sim. Por isso, é aquilo que você falou, quando eu vi, isso já estava acontecendo com os meninos, já estava na sala falando. Por quê? Porque você já está no seu lugar, né? E tudo vai se encontrando ali. Então, quando a gente deixa isso acontecer de forma numa concordância interna tão amorosa, não tem como o efeito não ser bom naquele que está na nossa frente. E aí nós vamos o quê? Conectando o que eu falo nessa grande teia, que é conectando corações a serviço, né? Nós estamos aqui a serviço das pessoas, num momento que tudo olha para a questão da humanidade, né? No momento em que tudo pede, vamos mover através do coletivo, né? O coletivo está pedindo, deem as mãos, e esse trabalho traz esse movimento, né? Coletivo de olhar para o humano, porque quando eu olho para você, né? Quando eu lembro de você naquele primeiro dia, quando eu falei aqui, né? Que você estava assim desconfiada, né? Na verdade, porque todas as pessoas, elas escutam assim, mas será, né? Isso é geral. Muitas vezes as pessoas mas não é possível ser tão simples assim. É simples. Às vezes não é fácil, porque cada um é único no seu movimento, na sua história. Mas o trabalho, o desenvolver é muito simples. Mas agora, é o movimento interno de eu olhar para você e dizer sim, você pode ser do jeitinho que você é. Então, quando eu sempre faço esse movimento, quando você olhava, né, que eu olhava a sua carinha, dentro de mim eu dizia, tá tudo certo, ela tá no fluxo, deixa ela seguir. E cada vez você dava um salto, você voltava, compartilhava e tinha dado um salto, e tinha dado um salto, e tinha dado um salto, no final você tá aí, transbordando esse amor, esse movimento lindo que você está levando, que eu não sei nem quantos alunos que você tem contato e você está espalhando isso. E isso vai chegar dentro da casa deles, e dentro da casa deles isso toma uma ressonância com os próprios pais. É muito importante dizer aqui que muitos pais, depois, quando a gente faz o trabalho aqui de soma, de respeito àquele pai, àquela mãe que está naquele menino, muitos conflitos que eles estão com os próprios filhos se resolvem naturalmente, porque esse menino que está aqui comigo, professora, teve a oportunidade de perceber que o pai dele tem um lugar. Quando ele percebe isso, ele sai da bronca com o pai, ele sai do julgamento. Então, a relação dele melhora lá na casa dele com o pai. Nós estamos contribuindo para essa rede de unir corações. Então, eu sempre digo que não tem preço, não é verdade? Eu quero também dizer que sua mãe está aí ainda, né? Agradecer a ela, né? Uma querida sua mãe. Dizer para ela que é uma emoção muito grande ser professora da sua filha. Com certeza, tanto você como o pai fizeram um excelente trabalho. A Sana, ela é de uma delicadeza, de um cuidado. Ela transformou muita coisa aí e eu tenho certeza que ela ainda vai fazer
muito, porque ela não está só experimentando mais, ela está sendo postura. E quando a gente né, ser essa postura, é levar isso para o mundo. Então, esse é o movimento. Então, parabéns a vocês, pais. Que a gente possa se ver em breve. A Sana me falou que você vai vir fazer o curso. Eu fiquei super feliz. Uma honra, né? São muitos consteladores que vêm. Uma alegria, né? Nossa turma tiveram muitos consteladores. É uma alegria porque eles somam muito em tudo, né? E que a gente possa estar levando isso para frente com mais e mais alegria para o mundo, né? Para todos. Obrigada, viu, minha querida? É um beijo, assim, do fundo do meu coração a todos vocês que estão aí nos escutando, né? Todos, muito obrigada. Vocês ficaram até esse momento, a live ampliou muito, mas eu quero dizer que vocês todos que nos seguem, né? Que vocês possam também aproveitar um pouquinho disso e levar para a vida de vocês, né? Mesmo que você não venha para o curso, mas que você leve esse olhar do sim e da concordância que é dentro do coração para o seu dia a dia. Experimenta. Né? Essa é a frase. Experimenta. De repente vai ter um movimento tão grandioso lá que você vai dizer, agora eu quero fazer esse curso. Porque aí você fica ligado, né? Como é que isso resolveu tão fácil, né? Como foi o caso da menina que veio aqui contar, que só fez as atividades que eu tinha sugerido e fez uma transformação dentro da sala de aula dela, né? Então, esses são os movimentos. Eles é um movimento muito simples, né? De verdade. Então, muito obrigada, minha querida. Que a gente possa se ver em breve. Semana que vem tem aí a Maria Frank, né? Depois eu vou até fazer a divulgação aqui. Que a gente possa se ver em breve e que você faça parte de muitas e muitas atividades ainda conosco, viu? Muito obrigada. Estarei com certeza levando isso adiante, né, professora? E mais uma vez também agradecer a ti por me ver. Como eu disse, obrigada por me ver, professora. Obrigada por me movimentar para o mais. Obrigada por me conectar o fio invisível do seu coração, porque eu me sinto conectada em você, né? Porque dentro da pedagogia sistêmica, o que me movimenta para o mais vem de você. O que eu recebi de você e do que você recebeu de outros que vieram antes de você e que você sempre honra. E eu honro também o seu conhecimento, a sua história e agradeço por tanto. Muito obrigada. Eu amo você. Eu também te amo. E nós estamos sempre conectados por esse fio invisível de amor que nos leva para frente. E que essa força nos atravessa. Muito obrigada, gente. Amanhã nós voltamos no mesmo horário com a live aí com a Gabi, que vai cantar na live, hein, gente? Se preparem. Imperdível! Imperdível! Ela é cantora, então ela vai cantar essa transformação incrível do movimento amor que ela está trazendo. Ok? Obrigada, minha linda. Beijo Tchau, da mamãe. gente. Beijo grande, gente. Muito, muito obrigada.